Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Nesse vídeo a gente vai falar que não adianta chorar, espernear, ficar triste, argumentar. Rigoni vai ser vendido, já sabemos para qual time ele vai, já sabemos o valor em que inclusive vai ser parcelado em 2 vezes. Vamos falar de um zagueiro do Manchester City que o São Paulo já tá ali, e aí, o empréstimo vai rolar? Daí você vai falar, pô, mas o Manchester não vem, calma, tava emprestado para outros times do futebol europeu, se deu bem na última temporada e o São Paulo tá vendo aí uma oportunidade que pode acontecer do negócio. Eu vou falar um pouquinho do Bustos, porque eu ando entrando nas matérias do SPFC.net, eu fico vendo como é que vocês comentam, o que vocês estão pensando de cada jogador e tudo mais. E aí eu tenho vontade de trazer aqui os comentários de vocês, porque alguns me fazem rir e outros eu me identifico bastante, então quero trazer isso. Copa do Brasil, a chavinha virou. Estamos todos nós pensando na realidade em quinta-feira. Quinta-feira tem muita coisa em jogo e o São Paulo, que já perdeu a Arboleda, perde agora também o Reinaldo por pelo menos um mês para um jogo como esse, gente, temos que falar disso. Vou falar rapidinho do Lucas Moura, que fez uma brincadeira em relação ao Jorginho, vir para o São Paulo junto com ele daqui 2 anos. Vou explicar por onde que ele tirou essa ideia. Vou falar um pouquinho do zagueiro, já falei. E por fim eu vou falar do Cicinho, que deu uma bela cutucada no Daniel Alves, estava na hora, né? Podíamos fazer uma... É que na verdade esse cara não merece atenção. Mas assim, a galera da mídia podia fazer uma grande, assim, avalanche de cutucadas nele, só porque merece. Que nunca vi alguém merecer tanto. Se você não me conhece, meu nome é Laila Reis, eu tô à frente do portal SPFC.net, falando de notícias do São Paulo há mais de 10 anos. Tem um recadinho rápido pra falar com você. Eu tô agora em Buenos Aires, quinta-feira, podia estar num bar assistindo o jogo, mas eu vou assistir aqui de casa, que eu fico muito nervosa. Pela Network BG, quer assistir todos os jogos do São Paulo pelo seu celular, notebook, Smart TV, onde você quiser, por R$ 29,90 e ter mais de 3 mil canais livres com filmes, séries, documentários, o que você quiser. O link vai estar aqui embaixo, você faz 2 horas de teste gratuitamente. Bora falar de notícia. Gente, falando das menos importantes para as mais importantes, o Lucas foi lá no Desimpedidos, fez aquelas brincadeiras dele, que ele é bem humorado, etc e tal. E daí ele comentou desse retorno dele que tá para acontecer nos próximos 2, 3 anos. E falou assim, ó, o Jorginho, acho que quando eu for ele vai comigo, hein? Aí perguntaram, pô, como assim ele vai contigo e tudo mais? E ele falou, um dia desses ele deu uma declaração por aqui, uma declaração na imprensa, e falou que quando ele era criança, ele era São Paulino, e que até hoje ele dá uma acompanhada, tal, ele vê como o time de joga e tal. Ele não dá uma acompanhada, Lucas, porque eu duvido que ele fique passando raiva igual a gente. Então ele deve saber ali, tá o Ceni técnico agora, essas coisas que todo São Paulino, desde criança, fica no coração, né? E daí ele pegou e mandou uma mensagem por WhatsApp pro Jorginho e falou, Jorginho, quando eu for, bora lá? Aí o Jorginho falou pra ele, me chama que eu tô junto. Então aí, tem uma brincadeira aí rolando, isso aí já imagina como seria, monta aí como seria essa sua escalação. Agora vamos falar de Copa do Brasil, gente, que tá valendo Copa do Brasil. São Paulo precisa desse dinheiro, mas é mais do que precisa. Foi entregue ao Conselho Deliberativo, como é entregue todos os anos, uma previsão orçamentária dizendo onde o time deve chegar para receber cada premiação. E o São Paulo tem que passar por essa fase para receber a premiação de 3,9 milhões de reais. É uma meta. Lembra que o Crespo foi embora porque não cumpriu uma meta? Então a mesma coisa pro Rogério Ceni. Se não cumprir a meta, a coisa fica um pouquinho feia, tem que cumprir a meta. Aí eu peguei todas as metas aqui. Se chegar à semifinal são 8 milhões, se for vice-campeão 25 milhões, campeão 60 milhões de reais. Estamos aí lutando por esses 60 milhões de reais, ainda mais sendo uma Copa do Brasil, mas por enquanto a gente está lutando mesmo é por quinta-feira. Lembrando que o Arboleda já não estava fora, a gente já sabia disso. Agora o Reinaldo teve um estiramento no músculo, no abdutor da coxa direita. Direita mesmo? Da coxa direita. E vai ficar fora dos gramados por pelo menos um mês. Eu vou te contar. Mas o Nicão tá de volta. Sem ter jogado nada, tá à disposição do Rogério Ceni.
Vou falar um pouquinho do Busto, aquele que estava no Girona da Espanha, que também pertence ao Manchester City, que eu vou falar um pouquinho dele, lembrando que ele fez aí 45 jogos na última temporada, foram 11 gols, acabou a temporada aí no banco. Só que eu andei lendo lá na SPFC.net os comentários de vocês e muita gente dizendo não vem, não sei o que lá e tal, e principalmente a frase que o São Paulo mais fala sobre todas as negociações. Abre aspas, é muito difícil. Fecha aspas. Aquele mesmo São Paulo que pegou 45 milhões em empréstimo, aquele mesmo São Paulo que quando tá para sair uma votação no Conselho Deliberativo sobre empréstimo fala não, o Soteldo tá chegando. Aquele mesmo São Paulo. É muito difícil. Vou falar sobre o zagueiro que também é do Manchester City, ele tem um nome também dificinho. Nahuel Ferrarese, 23 anos, já fez 19 jogos, é da seleção venezuelana, pertence ao Manchester City, mas nessa temporada fez 19 jogos, tá? Nos últimos 3 anos ele passou as 3 temporadas passadas emprestado por clubes de Portugal. Porto B, Moreirense e Estoril. No Estoril, onde ele foi muito bem, agora tá meio como destacado lá no Estoril. E aí voltou pro Manchester, porque acabou o contrato de empréstimo. E o Manchester o colocou em uma lista dizendo é um negociável. Por ele ter sido bem na última temporada, o Manchester entende que é o momento certo de vender, dar linha na pipa e já colocou um valor inclusive. Por 50% dos direitos do jogador, o Manchester está querendo 1 milhão de euros. Se parar para pensar se é um destaque que foi no Estoril, eu vou colocar na SPC.net e buscar ainda hoje como é que foram os skills, jogo a jogo, pra gente entender esse valor, tá bom, não tá bom, tá pedindo demais, tá pedindo porque tá atrás de alguém e precisa de dinheiro, não precisa de dinheiro. Mas assim, pra gente entender se valeria a pena. Mas não está descartada a hipótese de haver um empréstimo sem custo, como foram nas últimas 3 temporadas. E é aí que o São Paulo aterriza. E aí, você emprestou de graça nas últimas temporadas, como é que faz? Tem que lembrar que o jogador, assim, ganha em euro, né? Aí, se tá querendo vender, é muito difícil, vai ajudar a pagar salário. Já fico sabendo disso do São Paulo. Abre aspas. É muito difícil. Fecha as aspas. Gente, pode espernear, pode ir nas redes sociais, pode lembrar dos números do cara no ano passado, pode dizer que com o Crespo jogava com o Ceni e não se encontrou, pode falar o que quiser. Pode usar outros exemplos como de outros jogadores que demoraram a se encaixar, mas o Rigoni já está encaminhado. Falta só um detalhezinho que é a comissão do empresário, que é um detalhe que se põe em contrato, que não é que, o empresário quer demais, não sei o que. Não, tem que firmar isso em contato, vírgula por vírgula, cotação por cotação, o que vem, o que cada parte paga. E assim que isso for colocado em contrato, no dia 18, Rigoni irá para o Austin FC, lá dos Estados Unidos, não será mais jogador do São Paulo, pela bagatela de 4 milhões de dólares, parcelado em 2 vezes. Foi tipo assim, leva, banana de fim de feira, leva, 2 por 1. O que eu posso dizer assim, sou contra, continuo contra, tô vendo, mas assim, a gente vê tanta coisa no São Paulo que a gente é contra, que assim, boa sorte, Rigoni, que na sua carreira seja o máximo. Lembrando que em uma das reportagens que eu vi no ESPN, estava escrito que a diretoria decidiu isso, depois de entender que era impossível recuperar o jogador dentro de campo. Qual diretoria? ESPN. Sendo que o Rogério Ceni, há 4 dias atrás, tem um vídeo nosso aqui falando disso, eu mostrei na tela do computador. O Rogério Ceni falou que ainda acredita no jogador e não gostaria que o jogador fosse vendido. Então, quem é que está tomando a decisão desta venda? Quem? Sendo que já está vendendo Sara já viajou, já sabe? Quem está vendendo? Enfim, eu vou finalizar falando do Cicinho que deu uma no Daniel Alves. Daniel Alves saiu pelas portas do fundo do Barcelona. E existe aí, muita gente veio me perguntar do Daniel Alves de volta no São Paulo. Gente, o Daniel Alves deu outra alfinetada no São Paulo, que eu vou colocar até aqui, pessoal, ver. E perguntaram pra ele, né, tipo, e aí, tem alguma chance de você pintar e tudo mais?
Ele falou assim: não podemos ficar em cima da história porque então nenhum capítulo é escrito. Foi o que eu tentei fazer, mas fui muito criticado no São Paulo. Não descarto nenhuma situação, mas se eu voltar para o Brasil, será apenas para o Atlético Paranaense. E ele teve aí uma proposta do Pumas do México e tá visando a Copa do Mundo e eu sou contra. Só porque eu não sou rancorosa. Mas aí o Cicinho foi lá, né? Porque perguntaram pra ele lá no SBT o que você acha dele. E o Cicinho lembrou, ele falou: meu, todo time que esse cara passou, ele saiu pelas portas do fundo. Todo santo time. Então ele falou assim, sendo irônico, abre aspas: fãzaço do Daniel Alves, por onde ele passa não deixa saudades. Prova disso é a declaração que ele deu agora sobre o Barcelona, que não respeita a história de todos os ídolos que passaram por lá. No São Paulo também não deixou nenhuma boa imagem, por isso não gostaria dele no meu time. Saiu de novo pela porta dos fundos, no São Paulo não deixou saudades, na Juventus não deixou saudades, no PSG não deixou saudades. É um jogador, de fato, vitorioso, mas no São Paulo não deixou nenhuma saudade pra gente. Todo time, com exceção de alguns ou outros, atrasa salário. Se ele não tivesse colocado acima de uma instituição, ele estaria hoje de volta, quem sabe, no São Paulo. Pode terminar aí o vídeo falando, primeiro, o que você tá sentindo sobre quinta-feira, e segundo, aquele recadinho do fundo do coração pro Daniel Alves.